Ula, a tecelã de sonhos e histórias, vivia em uma era anterior ao tempo registrado. Seus dias eram regidos pelo sol e as noites pelas histórias sussurradas ao redor da fogueira. A caverna de Ula era um santuário de cores, adornado com peles de animais, penas de aves exóticas e pedras de rio polidas pela eternidade. Mas havia algo que Ula buscava incansavelmente: a história das estrelas. Sua avó, a anciã da tribo, contava que as estrelas eram as cinzas da primeira fogueira, lançadas ao céu pela mão de um gigante, para iluminar os passos dos caçadores. Ula, porém, sentia que a verdade era mais profunda. Uma melodia silenciosa que ressoava em seu coração. Noite após noite, ela se sentava na entrada da caverna, desenhando constelações nas paredes úmidas com carvão e ocre. Cada traço era uma pergunta, uma busca por respostas que as palavras de sua tribo não podiam dar. Um dia, um forasteiro com o rosto marcado pelo sol e os olhos do oceano apareceu. Ele se chamava Luan, e seu nome na sua língua significava luz da lua. Ula sentiu uma estranha conexão com ele, como se a sua alma tivesse a idade do tempo. Luan não falava a sua língua, mas se comunicavam através de gestos e da linguagem universal da arte. Ele pegou o carvão das mãos de Ula, e em vez de desenhar estrelas, ele desenhou um mapa, com rios que pareciam veias na terra e montanhas que se erguiam como ossos do mundo. Ele apontou para uma montanha em particular, a mais alta de todas, e para o céu, depois para o seu coração. Ula entendeu que a resposta que ela procurava estava lá, no topo da montanha. Mas a tribo de Ula não permitia que ninguém saísse do seu território. Era uma regra sagrada passada de geração em geração para proteger o grupo dos perigos desconhecidos que existiam além das montanhas. O coração de Ula estava dividido entre a lealdade à sua tribo e o seu desejo ardente por conhecimento. Naquela noite, sob um céu sem lua, ela sentou-se com Luan e, em vez de desenhar, ela cantou. Ela cantou sobre a história de sua tribo, sobre as cinzas da primeira fogueira e sobre o seu anseio por descobrir a verdade. Luan, por sua vez, cantou uma canção de sua terra, uma melodia sobre o mar e sobre o céu, e sobre como os dois eram um só. A canção de Luan era a resposta para a sua busca, um eco do seu próprio coração. No dia seguinte, Luan partiu. Ele não disse adeus, apenas deixou um pequeno presente para Ula, uma concha do mar. Ula segurou-a em suas mãos e ouviu o murmúrio do oceano, a voz que a chamava para a aventura. A partir desse dia, Ula não era mais a mesma. Ela sentia a concha em seu bolso, o som do mar a guiá-la. Durante semanas, ela buscou uma maneira de subir a montanha, observando os movimentos das estrelas e as correntes de vento. Finalmente, uma noite, quando a tribo estava dormindo, ela partiu. Ula escalou a montanha com a concha em seu bolso, as pernas firmes e o coração cheio de coragem. O caminho era íngreme e perigoso, mas ela seguia em frente, impulsionada pela sua curiosidade. No topo da montanha, o vento uivava uma melodia de liberdade. Ula olhou para o céu e viu as estrelas não como cinzas, mas como pequenas fogueiras, cada uma com sua própria luz. Ela estendeu a mão e sentiu a energia da luz, a história de cada uma. Ela fechou os olhos e, em sua mente, as histórias das estrelas vieram até ela, uma a uma. Ula não voltou para sua tribo. Ela viveu no topo da montanha, desenhando as histórias das estrelas nas paredes de uma caverna, para que outros pudessem ver e entender. A tribo, que a considerou uma traidora, a esqueceu. Mas sua história foi passada de geração em geração, como um mito, um conto de uma mulher que foi em busca das estrelas. E assim, a história de Ula, a tecelã de sonhos, tornou-se parte da história das estrelas, as cinzas que caíram do céu, iluminando o caminho dos que buscam a verdade. As cinzas de Ula, no entanto, não foram as cinzas de uma fogueira, mas a poeira de uma vida de busca, de coragem e de arte. E sua história, gravada nas pedras das montanhas, tornou-se um farol para todos os que buscam a luz da verdade em meio à escuridão da ignorância. Ula se tornou um mito, uma história sussurrada ao redor das fogueiras, um farol de esperança para todos que se sentem perdidos. Sua história se tornou uma estrela, uma entre as muitas que brilham no céu para sempre.